Receba agora a palavra de Deus com o pastor Ayrton Fernandes. Evangelho de São João, capítulo de número 11. Me diga uma coisa, irmãos, para ser restituído, qual é o primeiro passo para a restituição? Alguém se lembra aqui o que eu falei? Ir até o rei. Tá, mas tem um antes desse. Alguém se lembra mais de algum? É o primeiro passo. É o primeiro. Para mim ir até o rei, tem que ter esse passo anterior. Tem alguém lembrado ou não? Obediência. Não. Tem um antes desse ainda. Estão lembrados, irmãos? Tinha que lembrar, né, gente? Que a gente fala aqui é o que fica no teu coração. Na verdade, é isso que você vai usar para desafiar o maligno. Tem que ter simplesmente o teu querer. Se não tiver o teu querer, como é que vai ter restituição? Eu tenho que ir até o rei. Bom, eu vou até o rei, mas para mim ir até o rei eu tenho que o quê? Querer. É obediência, tá? É obediência, mas para mim obedecer eu tenho o quê? Que querer, irmãos. Amém, Jesus? Então ninguém, irmãos, ninguém será restituído em nada na vida, certo? Se não houver o teu querer. Não adianta você achar, ou você pensar que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar, que o Espírito de Deus vai te acrescentar, se você não der a Ele a oportunidade, certo? Você está no caminho, nesse caminho, você está sendo abençoado. Mas uma pessoa que foi tirada, que foi roubada, tá? Na vida, ela tem que, além dela estar no caminho, ela tem que dar um passo a mais na vida, que é aquele passo que nós chamamos de passo de fé, é aquele verdadeiramente. E as pessoas confundem fé com boa vontade. Eu tenho uma fé, um desejo, ter desejo é uma coisa, e ter boa vontade é outra, e ter fé é outra, que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas a certeza daquilo que você espera. Amém, Jesus? E se não houver esse querer da tua parte, você não vai alcançar nem a bênção e muito menos a restituição. Porque aquilo que lhe foi tirado já não está mais no seu domínio. O diabo tirou. Alguns, ele tirou a saúde, certo? Está no domínio dele, está no poder dele. Alguns, Satanás tirou na vida sentimental, casamento, família. Outros ele tirou na vida financeira, certo? Outros ele tirou na saúde da pessoa, roubou a saúde, tirou, né? A pessoa estava muito bem, de repente se encontra doente, já está no domínio dele, está lá, está junto com ele, certo? E se você não der esse passo a mais, você infelizmente não vai conseguir a bênção de Deus. No Evangelho de São João, capítulo 11, começando no versículo 1, eu vou te falando os versículos, porque eu não vou ler todo não, tá? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com guento e tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava o quê? Enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu, o que, irmãos? Amas. Então vamos em parte aqui, para você entender. A Maria, a Maria Marta manda alguém ir atrás de Jesus e falar: Jesus, aquele ao qual o Senhor ama está enfermo. Não, pastor, mas esse amor
ele tinha que fazer parte da minha vida. Ele tinha não. Ele tem e ele faz parte da sua vida. A prova maior disso, que se Deus não te amasse, você não estaria aqui hoje. Se Deus não te amasse, Ele não estaria te guardando até hoje para Ele. Se o Espírito de Deus não te amasse, Ele não teria te livrado aí de muitos enroscos da vida, e alguns que você nem sabe, certo? Que antes de acontecer Ele foi lá e te livrou. Amém, Jesus? Então essa palavra, ela se encaixa. Olha, aquele a quem tu amas, está nessa palavra aí, está a minha pessoa, a sua pessoa e a pessoa que acreditar na palavra de Deus. Amém, Jesus? Versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do homem seja o quê? Glorificado. Vamos entender isso aqui. Bom, a enfermidade é para a morte? É para a morte. Bom, aquela pessoa está com câncer, está jogada numa cama, está morrendo aos poucos. Não, isso aqui é uma provação. Então tira aquela pessoa do lugar e coloca o teu filho no lugar dela. Você gostaria? Sim ou não? Ah, o fulano de tal está lá passando necessidade, está até passando fome, pastor. Tira o fulano de tal da situação, coloca teu pai e tua mãe. Você gostaria? Então não tem esse negócio de provação, certo? Satanás, ele tem 3 funções. A de? Então ele sabe matar, ele sabe roubar e ele sabe destruir. Amém, Jesus? Guarda isso. Jesus, o Lázaro está enfermo. Tá. Então, aprenda uma coisa, Maria e Marta, essa enfermidade não é para a morte. Jesus já deu uma promessa aqui. Certo? Aquilo que você está sendo tentado, ou aquilo que o diabo, de alguma maneira, roubou, tirou de você, não é para a sua destruição. Bom, para que é, pastor? É para que você dê um passo de fé, traga de volta aquilo que lhe foi tirado, e o nome do Senhor, através da sua vida, seja glorificado em nome de Jesus. Diga graças a Deus. É isso que está escrito aqui. Certo? Porque às vezes a pessoa para e diz: bom, então eu tenho que andar podre, esquisito, atrapalhado, lascado, fedendo. Não, você não tem nada, você tem que ter o melhor, agir dentro do melhor e, como filho de Deus, ser o melhor na sua vida. Amém? Olha, essa enfermidade não é para a morte. Guarda bem essa palavra. Versículo 11. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, faz o que, irmãos? Mas vou aonde? Despertá-lo do sono. Senhor, o Lázaro morreu. Não, fica tranquilo, Lázaro não morreu. Lázaro dorme. O Lázaro poderia ter morrido na visão física de qualquer pessoa que estava ali vendo, irmãos. O Lázaro poderia ter morrido na visão material das suas irmãs, dos seus amigos, dos vizinhos que ele tinha, da parentela dele, mas a visão de Deus, ela sempre está além da nossa. Na visão de Jesus, Lázaro não estava o quê? Morto. Ele estava o quê, irmãos? Dormindo. Simplesmente dormindo. Que dia que foi? Quinta-feira, teve um irmão que me ligou contando um testemunho, falando para mim de uma bênção, e ele disse: olha, pastor, a coisa é tremenda mesmo, né? Eu falei: irmão, se não fosse tremenda como você está dizendo, nós deveríamos ir lá na Bíblia, todo mundo que tem a Bíblia deveria ir lá no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo de número 20, rasgar aquele versículo, amassar e jogá-lo fora. Que a Bíblia diz que ele tem condições muito mais de te dar, além daquilo que você pensa, daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. É além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, se não fosse assim,
Não teria validade nenhuma o versículo, a palavra de Deus. Às vezes o que falta, irmãos, para a pessoa ser abençoada, é o que muitos evangélicos, né, não querem fazer, é enxergar, é ver com os olhos do Senhor Jesus. A pessoa vê a desgraça, ela não vê a solução. Senhor, ele morreu. Não, ele não morreu não, ele dorme. Fica tranquilo que eu sei o que eu estou falando, ele dorme. Às vezes vem um parente, vem um conhecido, vem um amigo, vem não sei quem, diz, fiquei sabendo que você teve lá um problema e não sei o que, e tal, e BBB. Ele disse, não, eu já está resolvido, em nome de Jesus. Meu problema já está solucionado para a glória de Deus. Amém? Essa semana eu peguei um pastor aqui dentro no escritório, ele disse, bom pastor, ele estava conversando comigo, agora eu tenho que ir, tomei na pressa que eu tenho que correr atrás do prejuízo. Falei, você não é da minha igreja, é? Você não deve fazer parte desse ministério aqui, você vai aonde? Ele falou, eu não entendi pastor. Eu falei, você vai aonde? Só vou correr atrás do prejuízo. Eu falei, fala que nem derrotado. Bom, mas se você está no prejuízo, você já está no prejuízo, você já perdeu, você vai correr atrás de perda ainda, irmãos? Vai correr atrás de mais prejuízo? Para mim, quem está no prejuízo tem que correr atrás do quê? É do lucro, meu irmão, é da vitória, é da bênção de Deus. Amém? O doente corre atrás do quê? Ou da doença? Não, eu estou doente, eu quero ficar mais doente. Quanto mais doente eu ficar, melhor vai ser. Assim? Sim ou não, irmãos? E o endividado corre atrás do quê? De pagar as suas dívidas. Ou ele corre atrás de mais dívida? Não, eu já estou por aqui, então eu quero ficar lá para cima mais um pouco. E eu vou dar um jeito de fazer mais. Né? Então quem já está no prejuízo, corre atrás sempre do lucro, da vitória, da bênção. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? No versículo 11. Lázaro, nosso amigo, dorme. E Jesus disse o quê? Mas vou aonde? Despertá-lo. Pula para o versículo 24. Disse Marta, eis que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e que mais? E quem crê em mim, ainda que esteja o quê? Viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Amém, Jesus? Ele há de voltar à vida? Ele há. Jesus disse aqui, olha, cadê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja o quê? Morto. O que acontece com o morto? Viverá. Meu irmão, eu fico pensando aqui comigo, por qual motivo o Espírito de Deus, qual é o motivo que Deus tem, certo? Para não devolver para você aquilo que um dia Satanás te tirou. Diga para mim, qual é o motivo que ele tem? Ele só pode ter um único motivo. Eu comecei a reunião dizendo o seguinte, irmãos, que para ser restituído precisa o quê? Querer. Se você não quer, é o único motivo que ele tem para não te restituir. Se você quer, ele não tem mais motivo, ele vai te restituir. Porque para um Deus que na visão dos outros, certo? Todo mundo viu Lázaro morto, ele disse, ele dorme, tá? E chega lá e diz para a irmã, olha, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Deus não pode fazer por você, irmãos? Qual é a área que o Espírito Santo não pode fazer por você? Aquela que eu te falei no começo da reunião, aquela que você não quer, aquela que você não deseja, aquela que você não deixa Deus agir, certo? Não, mas todo mundo deixa Deus agir. Não, todo mundo não, tem gente que quer passar à frente de Deus,
Tem gente que pega o problema, é como se ela estivesse dizendo assim, ó, daqui Deus, eu vou levar, porque o senhor demora demais, o senhor é incapacitado, o senhor não sabe resolver, eu vou resolver. Essa pessoa vive no fracasso, irmãos. Ele disse, ainda que esteja morto. Quer dizer, se a pessoa, irmãos, está com qualquer tipo de problema, certo? E aqui não está se falando em morte física sua, está falando em problema seu. Amém, Jesus? Ele disse, ainda que esteja morto, viverá, tá? Qual é a situação que ele não tem controle? Qual é o motivo que dá a ele, né? Se daria a ele, para ele não devolver para você aquilo um dia que Satanás te tirou? É que a pessoa, irmãos, ela foi o que eu te falei, ela está no caminho. Mas para ser restituído, tá? Precisa de um passo a mais na frente. Normalmente os evangélicos, isso é que é o terrível no meio do povo de Deus, a cabeça dele tem, não são todos, tá? Vamos deixar isso bem claro aqui, mas uns têm a cabeça desse tamanhozinho assim, ó. E dentro da cabeça desse tamanhozinho ainda tem um cérebro, irmãos. Você imagina que tamanho que é. Pensa pequeno, enxerga pequeno, e fala pequeno, certo? E para quem quer ser restituído, você tem que falar a linguagem bíblica, a linguagem do Senhor. Para ser restituído, você tem que aprender a falar a linguagem da palavra de Deus. Digam graças a Deus. Não é a linguagem da Igreja da Graça, ou muito menos a linguagem do pastor Ayrton. Você tem que falar a linguagem da palavra de Deus. É aquele passo a mais. Mas o Filho de Deus tem medo de tomar atitude, tem medo de dar um passo de fé, tem medo de tomar uma atitude, né, que vai revolucionar o seu lar, a sua família. O outro tem medo de dar um passo de fé para a sua vida financeira melhorar, né? Porque tá bom, está passando necessidade, está tudo travado, está tudo lascado. Deus está mostrando, Deus usa até umas mulas e jumento por aí para falar, mas a pessoa não para ouvir o Espírito de Deus, ela se acovarda. Você não será restituído. Deus não vai te abençoar. Não adianta eu chegar aqui para você e falar, não, irmãozinho, mas fica no caminho. Não, fica no caminho, mas enquanto você não fizer aquilo que tem que ser feito, não adianta, meu irmão, não adianta, certo? Tem gente que gosta de ouvir aquilo que ela quer ouvir, aqui você ouve aquilo que você não quer. Não tem condições, não existe condições para o Espírito Santo fazer. Mas alguém chegou um dia para mim, que eu estava falando sobre isso, e disse, pastor, mas se tem que ter o querer, como é que Lázaro tinha o querer se ele estava morto? Não tinha o querer dele, mas tinha o querer das irmãs. Não tinha o querer dele, certo? Às vezes não tem o querer do seu parente, está lá naquela vida desgraçada, mas tem o teu. Você é a luz, você é quem determina o caminho, a regra. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Não tem o querer do marido, do filho, do pai, da mãe, do irmão, mas tem o seu. Você é a luz, você é aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele casal que foi escolhido por Deus e que Deus colocou aqui, porque tem pessoas que precisam ainda de você, e talvez sejam até os seus parentes, amigos, colegas de trabalho, sei lá, círculo de amizade, e daí por fora vai. Tem o seu querer. O querer do Filho de Deus faz toda a diferença. Diga graças a Deus. Mas se você não quer, você vai continuar no caminho. Bom, então Deus não vai me abençoar. Não, se você continuar no caminho do Senhor, Ele vai te abençoar. Só que aquela restituição, ela não poderá vir. Por quê? Porque é mais ou menos assim, meu irmão. De um lado, tem Jesus dizendo, vai, eu estou contigo, eu não te deixarei, não te desampararei, estarei contigo todos os dias da tua vida, onde quer que andares. Do outro lado tem Satanás dizendo para você, não vai não, você não vai conseguir. E o Filho de Deus para dar ouvidos a Satanás, a mentira do diabo, que a Bíblia diz que ele é mentiroso,
Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala daquilo que lhe é próprio. O Filho de Deus deixa de ouvir a Jesus para ouvir um mentiroso dos quintos dos infernos. Que milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa como essa? Nenhum, meu irmão. Não tem condições. Vai lá para o versículo agora, de número 34. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Aqui ele já estava morto fisicamente. Versículo 35 diz que Jesus, o que, irmãos? Chorou, né? E disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E algum deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, o que ele falou, irmãos? Tirai a pedra. O Lázaro morreu. Fizeram toda ali aquela parafernália ali que se faz com o morto no passado, na tradição judaica. Pegaram ele, levaram numa caverna, colocaram em cima de uma pedra e colocaram uma pedra na porta. Jesus disse: onde que ele está? Senhor, vem ver. Quando Jesus chegou para ver a situação do Lázaro, a Bíblia diz no versículo 35 que Jesus, o que, irmãos? Você sabia que esse aqui é o menor versículo de toda a Bíblia Sagrada? Jesus chorou. Como é que você acha que Jesus fica quando ele olha para a tua situação? Você que é pai, você que é mãe, como é que você fica quando você vê um filho seu sofrendo? Ah, eu fico muito bem, pastor. Então você deve ser do outro planeta. Você não deve ser desse mundo aqui, certo? Porque não fica bem. Não adianta nem um pai, nem uma mãe: não, eu estou feliz porque, nossa, a minha filha virou um bagaço, pastor. Eu estou numa alegria que o senhor não faz nem ideia. Não deve ser desse mundo, né? O pai e a mãe que vê um filho sofrendo, sofrem junto. Como é que você acha que Jesus ficou quando o diabo veio e roubou de você? Como é que você acha que o Espírito de Deus ficou quando Satanás tirou e conseguiu tirar em alguma área da tua vida? Não era para aquilo ter acontecido. Aconteceu? Aconteceu. Mas como é que você acha que ele ficou? Da mesma forma que ficou triste, ficou chateado. Amém, Jesus? E aí ele chegou lá, né, a Bíblia diz que ele chorou, ele moveu-se de íntima compaixão, e no 39 a Bíblia diz que ele falou assim: olha, tirai a pedra. Bom, primeiro passo para ressuscitar o Lázaro, certo? Tinha que ser o querer das irmãs dele. Elas queriam. Amém, Jesus? Segundo passo, qual era, irmãos? Tirar a pedra. Tira a pedra. Ô pastor, que pedra é essa que o senhor está falando? Que não tem nenhuma pedra aqui comigo. Da incredulidade, da covardia, de dar aquele passo a mais, certo? Por que você não deu aquele passo a mais, que é o passo de fé? Talvez você duvida da palavra de Deus. Incredulidade. Ah, eu não dei aquele passo a mais, pastor, porque eu estou pensando, faz 68 anos que a pessoa está pensando. Para de pensar, comece a agir, irmãos. É que nem aqueles irmãos que você costuma encontrar por aí, de algumas igrejas mais tradicionais. Ô irmão, o pastor ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ô irmão, você está bom? Eu estou orando. 30 anos depois você encontra o irmão. E aí, irmão, resolveu o problema? Não, eu estou orando. Ô, mas que droga, para de orar, vamos começar a agir, vamos começar a dar passo de fé, vamos começar a tomar atitude. Começa levantando a cabeça, começa tomando posição verdadeiramente de filho de Deus, começa lá, meu irmão, querendo reverter o quadro e a situação da sua vida em nome de Jesus. Amém, Jesus? Ele disse: olha, tira essa pedra, ela tem que ser tirada. Tiraram, aí diz assim, olha,
Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Para pensar comigo, irmãos. Uma vez eu tive uma curiosidade. Isso foi lá na cidade de Araçatuba. Tinha alguns conhecidos médicos lá. Um círculo de amizade que eu tinha. E tinha alguns médicos. E um dia eu peguei um deles e eu estava conversando. Disse: olha, ô fulano de tal, me fala alguma coisa a respeito, né, da pessoa que morreu. Pastor, depende da doença que se morre. Certo? Tem doença que a pessoa morre agora e vai enterrar ela só amanhã na hora do almoço ou amanhã na parte da tarde. Aguenta. Tem outros que morrem de manhã e à tarde já tem que ser enterrado, porque no próprio velório já cheira mal. E isso é uma verdade. Eu já participei de velórios assim, e que eu vou te contar, só por Deus mesmo, irmãos. Eu falei: mas e qual é o motivo? Disse: olha, estoura tudo por dentro. Aquilo tudo vaza, né? Você imagina lá dentro, irmãos, 4 dias morto, sem vida, né? Pulmão vazando, estômago vazando, intestino vazando. Você imagina o que não vira lá dentro, certo? Tudo começa a criar bicho, aquela coisa, bactéria, é um monte de coisa. Então cheira mal. É o caso do Lázaro aqui. A Marta aqui disse: Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. A Marta, irmãos, ela ainda tentou, olha bem, ela queria, mas ela tinha um pé atrás. Ela ainda tentou bloquear o poder de Deus. Cheira mal, mas não interessa se cheira mal ou não. Amém, Jesus? Não interessa se está cheirando mal ou não. Certo? O que Jesus fez, irmãos? Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Olha, não interessa a situação, não interessa o problema. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Pastor, mas olha, eu estou numa adversidade. Eu estou enfrentando um problema tão difícil, mas tão difícil, que o senhor não faz nem ideia. Meu irmão, você deveria parar e pensar. Se o que você está enfrentando é tão difícil, mas é tão difícil, para de olhar para o problema, imagina comigo aqui, pensa comigo, se não vale a pena você lutar, tá? Por esse tão difícil, certo? Porque se está tão difícil, imagina o tamanho da tua bênção, que ela não deve ser. Amém? Só para pensar nisso. Olha, mas é tão difícil. Bom, se está tão difícil é porque a bênção que eu tenho lá é muito grande. E eu não vou desanimar, eu não vou parar, eu não vou largar, eu vou continuar. E eu quero a minha restituição. Deus que faz tudo isso, por que não faria outras coisas mais na minha vida? Ele faz. Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra, versículo 41. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, vem para fora. Você vê que ele não chamou e disse: defunto, saia. Ele foi específico no que ele queria. Ele queria o Lázaro. Ele não queria lá dentro Joaquim, o Benedito, Manuel, a Dona Maria. Ele queria quem, irmãos? Lázaro. Ele está sendo específico com você. Ele quer a tua vida, irmãos. Ele quer entrar nessa situação da tua vida, que você já até, quem sabe lá para trás, já até derramou lágrimas por causa disso, e Ele quer reverter isso para você em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Ele disse: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um lençol.
Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Pensa aqui comigo, vamos raciocinar juntos. O cara não estava lá 4 dias morto? Sim ou não? A Bíblia não diz aqui, o próprio Espírito Santo colocou aqui, que a própria irmã disse para Jesus que ele o que, irmãos? Cheirava mal. Lá dentro já não estava tudo vazando? Olha como acontece o milagre de Jesus, irmãos. Primeiro passo para ser restituído é o que, irmãos? É o que, irmãos? Querer. A hora que você coloca o propósito, eu quero, é naquele momento que começa o milagre na tua vida. Amém? Ele chega lá, tiraram a pedra, ele chega na porta do túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. Fração de segundos, milésimos de segundos, tudo que estava lá dentro, podre, reverteu o quadro. Tudo que estava lá dentro, estourado, vazando, se consertou. Tudo que estava lá dentro, meu irmão, que estava ruim, foi consertado em milésimos de segundos. Amém, Jesus? E o espírito de Lázaro foi devolvido, o fôlego de vida. E ele vem para fora. Você já parou para pensar nisso? Agora, olhando nessa visão, nessa ótica, eu te pergunto mais uma vez, o que Deus não pode fazer por você? Um dia o Senhor Deus pega o profeta, coloca ele no meio de um cemitério, no vale de ossos. Você já leu essa passagem? Chegou para o profeta e disse: me diga uma coisa, pode esses ossos aí virar gente? Eu estou simplificando aqui numa linguagem mais para você entender. O profeta olhou para o Senhor e disse: Senhor, tu sabes. Qual foi a resposta de Deus para ele? Profetiza, fala. A Bíblia diz que ele falou. Quando ele acabou de falar, ele escutou um barulhão, houve um rebuliço. Eu já até preguei isso aqui na igreja, certo? Antes de ter o concerto, sempre o diabo vem trazer um rebuliço. Houve o rebuliço, juntou-se osso sobre osso, tá? Cresceu a carne, deitou-se a pele. Viraram corpos ali, irmãos. De ossos secos, tinham-se corpos agora. O Senhor Deus veio a ele de novo e diz: me diga uma coisa, pode esses corpos viverem? A resposta dele de novo foi: tu sabes, Senhor. Deus dá a mesma resposta, diz: então profetiza. Mande que venha dos 4 cantos o Espírito e entra. E ele profetizou. Aquilo que era osso virou corpos, e o que era corpos virou um grande exército. Amém, Jesus? E todos com vida. O que Deus não pode fazer por você? Me diga, irmãos. Me apontam uma coisa só. Pois é, pastor, mas e por que não acontece na minha vida? É boa pergunta. Por que não acontece na tua vida? Me ajuda a saber também, que eu estou curioso para saber. Por que acontece na vida de todo mundo? Por que você ouve falar que todo mundo está sendo abençoado? Que aquele irmão que entrou a semana passada na igreja, Deus já abençoou, e você está 150 anos na igreja e não é abençoado. Por quê? O que acontece contigo? É porque você não crê, irmãos. É porque você não deixa, não tem o teu querer, certo? Quando não tem o teu querer, não tem o teu deixar. Você impede o Espírito Santo de agir na tua vida. Você não dá aquele passo a mais que eu te falei, que é o passo de fé. Que aquilo que você foi roubado já não está mais no teu domínio. Satanás levou. Para você recuperar aquilo lá, meu irmão, você tem que dar passo de fé agora. Amém, Jesus? Você não pode deixar a covardia tomar conta de você. Sabe, pastor, eu sou uma pessoa muito racional, né? Eu já ouvi pessoas falando isso. Deixe de ser racional e comece a ser, a partir de agora, espiritual. Você vai ver que muda muito na tua vida. Quer dizer, vai mudar tudo, certo?
deixa de ser racional e comece a ser espiritual. E nem uma vez falaram para já contei o caso que um pregador foi fazer um exame e deu lá que ele tinha um problema na cabeça, né? Esse pastor, ele hoje está no Amazonas, né? O Odair, mestre Camilo, a gente chama ele de mestre Camilo, é o Odair. O Odair tem muitos anos na igreja, quem sabe alguém aí do Amazonas, de Manaus, estará me ouvindo falar isso. Chegaram lá, o médico pegou o papel, pastor, não sei o que, está aqui o diagnóstico, tal, o senhor tem um defeito, ele disse, tem mesmo, tem mesmo. Tem mesmo? Tem mesmo. O senhor sabia? Não, eu não sabia não, mas vou contar uma coisa para o senhor, para ser pastor não pode ser normal não. Se for normal não é pregador, não é filho de Deus, não age segundo a direção bíblica, meu irmão. Certo? Aquele que é filho de Deus, ele vai contradizer todas as outras normas, certo? Não é ser contra leis. As normas, às vezes, que são impostas, que são ditas, para ficar com aquilo que a palavra de Deus diz que é verdade. Amém, Jesus? Pastor, eu não entendi, então vou te explicar. O médico dá um diagnóstico. Diagnóstico é XY, tá? Você tem duas opções. Ou fica com aquilo que o médico falou, que é mal, que é ruim, que é destruidor, que vai te levar para o cemitério, ou fica com a palavra de Deus, que ele diz que verdadeiramente ele carregou sobre si suas dores e enfermidades, e pelas pisaduras de Jesus você já foi sarado. Coloca na balança o que for melhor para você, faça a sua opção. Então o filho de Deus tem que às vezes desprezar algumas coisas para enxergar Cristo, meu irmão, porque senão não enxerga. Amém, Jesus? Meu irmão, Deus ele pode fazer por você. Não só pode, como ele quer fazer por você, pelo teu lar, pela tua família. E ele não quer só continuar fazendo aquilo que ele está fazendo. Ele quer fazer mais por você. Ele quer trazer de volta na tua vida, tá? Aquilo que um dia o diabo roubou, tirou de você. No demais, é entre você e o Espírito de Deus. Águas que sarão, que curam. Deixa o poder de Deus começar a agir a partir de já. É já, é agora. Desligue-se de tudo nesse momento. Eu quero você ligado ao Espírito Santo de Deus, ao poder de Deus. E você que me assiste também, porque Deus quer te restituir. Pai, eu venho diante da tua presença neste momento. E eu venho, meu Deus, orar pela vida destes que aqui estão, e pela vida daqueles que me assistem, aonde quer que estejam neste momento. São pessoas que precisam, Jesus. São pessoas, meu Pai, que estão diante de uma adversidade, necessitadas, sem saber o rumo certo a ser tomado na vida. Mas no começo desta reunião eu disse, Senhor, que o primeiro passo, esse é o primeiro, esse vem antes de tudo, é querer ser abençoado pelo Senhor, é querer ser restituído pelo teu Espírito, é querer ter de volta, Jesus, aquilo que o diabo tirou, aquilo que ele arrancou, aquilo que nos pertencia, aquilo que nos foi dado um dia até pelo teu próprio Espírito, mas que por um descuido, por uma falha, por um erro, Senhor, esta pessoa perdeu. Oh Espírito Santo, a Bíblia diz que o querer e o agir provém do Senhor. Então coloque o querer neste coração, coloque o agir, o querer agir neste coração, coloque o querer nesta vida,
e o querer agir sobre o caminho desta pessoa, para que ele ou ela tomem um passo, meu Deus, de fé. Não se acovardem diante de um problema. Não venham ser covardes, meu Deus, diante de uma adversidade. Então, meu Deus, eu oro agora, juntamente com todos estes. E eu me levanto contra toda ação do inferno. E eu me levanto contra você, espírito maldito, que um dia tirou desta vida, que arrancou deste homem, desta mulher, deste casal, desta família. E eu digo, sai agora onde quer que você esteja, inclusive na vida desta pessoa que me assiste, inclusive no lar, na família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda amarração do inferno, que toda maldição, que toda praga do inferno que foi mandada, desejada ou enviada contra a vida desta pessoa, seja agora repreendida em o nome do Senhor Jesus. Pai, como ministro da tua palavra, eu declaro a bênção na vida desta pessoa. Eu declaro a bênção e a vitória na vida deste homem, na vida desta mulher. Eu digo agora, sejam benditos, sejam abençoados, para a glória de Deus Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mestre, eu preciso de um milagre. Só agradeça a Deus agora, irmãos. Transforma Baixinho, minha vida, não precisa gritar, não precisa nada, não. É só estado. agradecer a Deus agora. Enquanto ele canta, adora a Deus, você Faz agradece. tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Levanta suas mãos, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Pai, eu os coloco em tuas mãos, e na certeza da tua bênção, eu te agradeço, para a glória de Deus Pai, em o nome do Senhor Jesus. E que todos digam graças a Deus.